Fala, minha gente, vamos nessa então falar sobre a Internacional 0, Fluminense 1, que acaba de acontecer no Maracanã. Mais uma derrota colorada, mais uma vez com atuação preocupante. Galera, o Internacional já joga um futebol de time que tá brigando para não cair há muito tempo. Talvez o futebol do Inter já tenha sido rebaixado há mais tempo do que a gente gostaria. Mas a verdade é que a pontuação está começando a ficar crítica, preocupante. Os alarmes já estão todos apitando nesse voo que está, dando o sinal que pode cair. Por quê? Não fosse o Vitória ter perdido para o Corinthians, e o gol do Corinthians aconteceu na reta final do jogo, do Charles, tá? Não fosse o Vitória ter perdido essa partida, o Internacional estaria a 1 ponto da zona do rebaixamento. É isso que você está ouvindo. Se o Vitória inventa de ganhar do Corinthians, eu sei que é o sim, mas a gente precisa entender o cenário e retratar. O Internacional estaria a 1 ponto da zona do rebaixamento neste momento. Se eles tivessem conseguido um empate, que também seria um cenário provável, eram 3. Ou seja, uma rodada de distância. Entre o Inter e a zona, eu estou olhando aqui, tem o Corinthians, tem o Santos no meio. O Santos, neste momento, tem 2 jogos a menos do que o Internacional. O Inter pode se tornar, em breve, o time, e eu sei que o Santos também tá mal, mas o time acima do Z4. Só isso já é um tanto quanto escandaloso, só isso já é extremamente preocupante. Mas olhando para o campo, para tudo que está acontecendo, olha, fica pavoroso o negócio. É sobre isso, mais ou menos, que a gente vai conversar. Esse vídeo é para Zapay, o aplicativo que vai te ajudar a pagar IPVA, licenciamento, multa e qualquer coisa de restrição veicular no teu carro. Vale em todo o território nacional. Agora me perguntou, mas eu moro aqui em outro lado do país. Pode ir que eles têm convênio com o Detran. São confiáveis e dá para parcelar em até 12 vezes no cartão de crédito qualquer pagamento. JB, levei aquelas multas maiorzinhas, não estou conseguindo pagar. Parcela com os caras. Poxa, mas o meu IPVA já é final de ano, vai virar o ano, eu não consegui pagar. Não tem problema. A Zapay parcela em 12 vezes para ti no cartão de crédito. Pode ser 10, 11, 12, como tu preferir. Pega as opções lá. Para baixar e fazer a consulta é grátis. Bom, quer pagar e sim, coloca o teu cartão de crédito. Na hora do cartão, vai aparecer lá um pedido de código promocional. Coloca o meu código, JBFilho20, ganha 20% de desconto nas taxas desse pagamento. Na descrição ou no primeiro comentário. Gente, sejamos sinceros aqui. Primeiro tempo, na verdade, primeiros minutos do primeiro tempo já podia estar 3-0 pro Fluminense. Até os 30, os caras tiveram 2 bolas na trave, o Ivan fez outras 2 defesas. Vamos lá, o resultado justo eu até provoquei isso no debate raiz essa semana e os caras obviamente me zoaram, porque um analista de desempenho fez um estudo dizendo, olha, se toda a chance de gol criada resultasse em gol, qual que seria a tabela do Campeonato Brasileiro? E nesse jogo, se as chances que o Fluminense teve, as chances claras, assim, aquela assim, ó, que o Ivan fez milagre, o Ivan fez 2 milagres, teve 2 bolas na trave, e teve outras oportunidades que eles perderam. Gente, era 5-1 no primeiro tempo, porque o Inter também teve uma chance que até então ninguém sabe como é que aconteceu. É um Alan Patrick na esquerda, puxa um contra-ataque, ele rola pro Bruno Henrique finalizar, o Bruno Henrique finaliza mal, mas acaba dando certo porque o Vitinho na pequena área estava sozinho e perdeu o gol. Ali o Inter estava 0-0, o Inter podia ter vencido o primeiro tempo, seria a coisa mais inexplicável do mundo. Por quê? O Fluminense teve 62% de posse de bola no primeiro tempo, teve 15 finalizações, o jogo era só deles, eles entravam na direita de ataque deles com o Canóbio, esquerda de defesa do Internacional a todo tempo, era toque pra lá, toque pra cá e tal, e pum, alguém aparecia na grande área. O Ivan foi o único jogador de vermelho e branco que se salvou. O único jogador do Inter que se salvou foi o Ivan, que obviamente estava de verde, né? Goleiro. Foi o único jogador que fez alguma coisa, que fez defesas milagrosas. 2, assim, são defesas milagrosas. Depois teve as bolas na trave e teve as outras que ele vai fazendo intervenções importantes. Mas era pro Inter ter sido goleado já no primeiro tempo. Já no primeiro tempo. E o Fluminense, ele tem alguns erros. É um problema deles, Fluminense, quer dizer, problema, entre aspas, que o Zubeldia vai ter que olhar, mas a gente precisa analisar o contexto do jogo. Tem um pouco também de finalizações erradas dos caras. Se o Inter cria todas essas oportunidades que o Fluminense criou, principalmente na primeira etapa, e não faz o gol, o que nós, jornalistas do Rio Grande do Sul e boa parte da torcida, mas o Inter tá pecando na finalização, tá sendo displicente na hora de finalizar. Perceba, em nenhum momento eu falei o seguinte, olha, o Internacional, o Fluminense é um baita de um time, mas o Internacional, mesmo tomando sufoco, soube sair. Não!
foi tudo mais pro outro lado. Um pouco do goleiro do Inter, mas também pro outro lado dos caras. Era tudo mais por eles do que pelo Inter, porque o Inter não tanto quanto sem reação nessa partida. Era muito mais deficiência eu diria que 50% deficiência do Fluminense nas finalizações e outra 50% milagres que o goleiro faz, ou até um pouquinho de sorte o azar que tem um componente no futebol. Quando tu finaliza, a bola bate na trave e ela não entra e coisas do tipo. Mas aí vamos lá. A gente precisa começar a tentar entender o que aconteceu com o Inter pelo Ramon Dias. Porque é óbvio que ele não é responsável por todos os problemas, mas ele é o cara que coloca a campo um time que, primeiro, já mudou do que estava vindo antes. Todo mundo viu, depois da parada, antes da parada, Botafogo, 3 zagueiros, vai dar certo, agora vai. Não. Já voltou para uma linha de 4, um tripé no meio campo, Alan Patrick no meio desses dois e 2 atacantes sem ter uma referência, o Vitinho e o Carboneiro. Bom, mudou. Não deu certo. No intervalo ele muda, bota 3 zagueiros, abre o Vitinho como ala esquerda, até porque não tem, né? Depois até teve um guri da base, mas não tem alguém experimentado. O Vitinho na ala pela esquerda, o Bruno Gomes, que tá de lateral direito, vem pro meio campo. O Borré entra não como uma referência no ataque, ele joga um pouquinho mais pela direita, fica Carboneiro mais pela direita, o Carboneiro pela esquerda, Borré pela direita e o Borré entrando na área. Opa, outra alteração tática. Bom, metade do segundo tempo, também não deu certo isso. Bom, como é que o Inter vai mudar? Bom, muda, tira o Vitinho, bota lá pra ponta direita, coloca o garoto Pablo, segundo jogo como profissional, entra na lateral esquerda, o Internacional termina o jogo com uma linha defensiva que tem Alain Benítez, Cleiton Sampaio, Juninho e Pablo, um guri da base que fez a sua segunda partida. O Ronaldo como um dos protagonistas do meio campo. Fica difícil, e aí tenta abrir quase que 3 atacantes com o Vitinho, o Carboneiro e o Borré. Sabe? Muda absolutamente toda a estrutura. E aí tu vai dizer, mas JB, peraí, o Guardiola também faz várias alterações táticas. É verdade. E a parte dos grandes jogadores que ele tem, todas as alterações táticas, pro nível de referência deles, em geral funcionam. Uma delas vai funcionar. O Inter joga com 3, 4 táticas na mesma partida e nada funciona. Isso é um pouco do treinador. O treinador não está... Eu tentei provocar esse assunto no debate raiz e de novo... não ligaram. E eu disse, não teve uma evolução boa contra o Bahia. E mais do que isso, quando o treinador tá mudando tanto o jeito de jogar e tantas vezes, é porque o cara tá vendo que nada dá certo. E o Internacional joga com 3 esquemas uma mesma partida e nenhum joga bem. Ou seja, o treinador não tá sabendo achar uma maneira de encaixar as peças. Isso fala sobre ele, mas fala também, obviamente, sobre o grupo. Porque aqui vem um ponto. Em geral, eu sei que boa parte da torcida e boa parte da imprensa também, porque a gente tem que assumir as nossas responsabilidades, ela adora falar o seguinte, pois é, mas faltou raça, faltou entrega, faltou gana, faltou vontade. Eu, enquanto jornalista, tento dizer o seguinte, cara, eu vou fugir um pouco dessa avaliação, porque o futebol é um pouco mais, às vezes o cara não tá faltando raça, vontade. É que o time tá mal encaixado, tu tá chegando um segundo atrasado na jogada, e aí parece, esse cara nem correu, não, ele correu pra caramba, mas correu errado. Mas assim, tem algumas questões. O Internacional, ele parece um time do trotezinho, sabe? Tem um lance que é meio emblemático já no final da partida, que é o Cleiton Sampaio, que tinha entrado, eu sei que ele estava protestando o impedimento, mas, o cara do Fluminense tá sozinho na área e ele tá marcando no trotinho, se não dá o impedimento ele tá ferrado, ele sequer se mata correndo atrás da bola. O Alan Patrick é outro símbolo desse tipo de situação. Só que se eu for ficar falando todos os jogadores aqui, cara, faz o seguinte, tira o Ivan e todo mundo foi mal. Todo mundo desempenhou mal. O Borré não consegue entregar, o Carboneiro que estava conseguindo fazer jogadas lúcidas antes, que estava sendo, o melhor jogador do Inter, também não conseguiu performar, o Vitinho perdeu um gol na cara do goleiro. Mas vamos combinar, seria seria inexplicável como que o Internacional teria feito aquele gol. E aí a sensação que passa parece que o grupo de jogadores do Inter está distante da realidade. É óbvio, há pouco eu estava vendo os caras todos repercutirem, olha, teve um jornal, que é um jornal meia hora, ele é característico por isso, por essas sátiras nas manchetes, dizendo, tá em crise, chama o Inter, antes do jogo. O Inter usou isso de mobilização para os jogadores. Nem poder de indignação aconteceu do Internacional. E deixei por último, porque eu tento não falar sobre a arbitragem como protagonista, mas só um detalhezinho, tá? O Alan Patrick fez a mesma jogada que o Alisson, garoto, que foi expulso contra o Bahia no último lance do primeiro tempo com o René. E ali o Alan Patrick poderia ter sido expulso, poderia ter sido bem
bem pior a situação. Não pela falta do Alan Patrick, que em campo não é um cara que estava performando, mas pelo fato do Inter ter déficit. E poderia, a arbitragem dessa vez aqui, ó, é o mesmo lance do Alisson e todo mundo consensuou que o cara foi bem expulso ali. É a arbitragem do Brasil, às vezes dá, às vezes não dá, vai depender do árbitro. Gente, 1-0 foi pouco, pelo que a gente viu contra o Fluminense. Essa é a real. O Inter tem futebol de rebaixado e tá arriscando ter pontuação de time rebaixado. Se inscreve no canal, assina a notificação, deixa teu like, comenta aqui embaixo para ver mais vídeos.